O que faltou ao Ceará para vencer o Campeonato Cearense 2023, né? O Ceará iniciou perdendo a primeira partida por 2-1, né? No jogo de volta, né? O jogo que de fato era a decisão, o jogo final, onde sairia ali o campeão cearense 2023. O Ceará esteve muito perto do título, né? O Ceará, de forma impressionante, começou o jogo de forma muito intensa, incisiva, né? E não à toa chegou ao primeiro gol, né? De novo, Eric e Janderson fizeram bom jogo, né? Grande jogo contra a Fortaleza, né? 2-0, uma falha ali do Fernando Miguel, também do Tinga, mas mérito do Ceará, que pressionou, que marcou forte, estava ganhando todas as divididas. Eu até falava durante a transmissão, né? Durante a transmissão tem o vídeo aqui no canal, pode acompanhar, né? Se quiser assistir novamente, né? Se quiser ouvir a nossa transmissão, pode ficar à vontade, tem o link na descrição do vídeo. A gente falava, né, que o Ceará estava disputando um clássico rei, estava disputando uma final. Já o Fortaleza parecia disputar um jogo normal. Era impressionante como o Kaique ganhava todas as bolas no meio campo, né? O Kaique foi o xerife do meio campo do Ceará, foi o xerife do meio campo do jogo na Arena Castelão durante ali os 45 minutos do primeiro tempo e também durante ali talvez os primeiros minutos do segundo tempo, né? Então, o que faltou ao Ceará para manter aquela mesma intensidade, manter o mesmo ritmo, manter o mesmo nível de futebol? Aí eu diria o seguinte: primeiramente, a gente sabe que é praticamente impossível, é humanamente impossível você manter a intensidade que o Ceará, né, colocou em campo durante os 90 minutos. Né? Os primeiros 30 minutos foram muito bons, né, do Ceará. Então é humanamente impossível. E claro, né, durante uma partida de futebol, né, a partida de futebol ela é viva, ela vai mudando o cenário e os treinadores vão fazendo os ajustes. Né? Quando teve a primeira parada técnica, né, aos 30 minutos, né, teve parada técnica para hidratação dos atletas, o Fortaleza ele mudou o comportamento. Né? O Ceará continuava muito intenso, muito ligado no jogo, mas o Fortaleza ele mudou o comportamento, porque o meio-campo, até os 30 minutos iniciais, era do Ceará, domínio absoluto. Então, o Fortaleza, mesmo sem promover alteração, começou a aumentar o número de jogadores, né, a presença dos jogadores ali no meio-campo. Então, o jogo passou a ficar mais equilibrado, até que teve a penalidade, né, favorável ao Fortaleza, que chegou 2-1. Ali ficou muito claro, né, ficou muito claro o limite do Ceará. 2-1. O jogo, com esse resultado, iria para as penalidades, né? Ou seja, o placar estava exatamente igual ao primeiro jogo. Ali, o Ceará tinha duas opções: manter o resultado e deixar o jogo ser decidido nas penalidades, levar aquele resultado até o final, ou buscar o terceiro gol, né? Até de início, o Ceará tentou, principalmente nos primeiros minutos do segundo tempo. Mas, aos poucos, o time foi perdendo força. E também o Fortaleza ele foi mudando. E foi muito nítido que faltou ao Ceará um elenco da mesma qualidade do time que estava jogando de titular. O Fortaleza ele mudou e melhorou o desempenho dos atletas que foram substituídos. Né? Quem entrou? Por exemplo, o Caleb, que é um bom jogador, entrou no lugar do Pochettino, que é um bom jogador, mas não fazia um grande jogo. Então o Caleb ele melhorou, inclusive o gol, né, foi do Caleb, o gol que deu o título ao Fortaleza. Né? E para você entender, o gol do Caleb inicia do lado direito, onde havia feito ali uma substituição à equipe do Ceará. Então, o Formiga saiu, né, que é o lateral mais marcador, que estava vencendo os duelos por ali, entrou Danilo Barcelos. Então, foi a única jogada que o Tinga fez, né, como lateral mesmo, indo para o fundo, e foi a jogada que saiu o gol de empate da equipe do Fortaleza. Então, ficou muito nítido que toda vez que o Fortaleza mudava, ele resolvia, né, o mau desempenho do atleta que estava saindo. Exemplo que eu citei, o Pochettino.
E o Ceará, os jogadores que entravam não tinham o mesmo nível dos jogadores que saíram, né? O Kaique, por exemplo, fez um grande jogo, mas infelizmente não terminou, né? Não conseguiu terminar. Saiu o Janderson, saiu o Chay. Então o Ceará ele foi perdendo força, foi perdendo qualidade, né? Foi perdendo qualidade e aí o jogo ficou favorável ao Fortaleza. Mas assim, o Ceará tinha possibilidade sim de ser campeão, mas a gente sabia que o favoritismo era do Fortaleza. Era do Fortaleza. Então, o que ficou muito claro foi o nível do elenco, não foi o nível de time, não foi o nível de jogo, foi o elenco. Né? O Fortaleza tem um elenco de qualidade mais numerosa, né? Tem um elenco de qualidade em qualidade e quantidade de atletas, coisa que faltou ao Ceará. Mas a final deixa uma boa impressão, né, do time do Ceará. É um time que chega forte na Série B, né, com esse nível de atuação, porque o Ceará vai disputar a Série B, vai, mas nesta final enfrentou uma equipe poderosa de Série A, que é o Fortaleza, uma equipe que com a janela fechada, é a equipe que já está pronta para a Série A. Então, o Ceará, eu acho que chega muito forte na Série B se atuar como atuou nesse jogo das finais do Cearense contra a equipe do Fortaleza. Então, o Ceará, apesar de ter perdido o título, mas tem que entender que perdeu o título para um adversário que, neste momento, tem um elenco mais caro, tem um elenco mais forte, mais numeroso, um elenco de Série A. Mas traz esperança, sim, ao torcedor do Ceará, né, que na Série B, nesse nível de atuação, o Ceará briga, não só, mas, para mim, briga também pelo título junto com o Sport. Né? Eu acho que são os grandes favoritos dessa Série B 2023. Então, o Ceará, continuando nesse ritmo, não tenho dúvida que estará na primeira divisão de 2024. A gente sabe que o torcedor esperava, confiava, acreditava no título. Primeiro, para não perder a hegemonia, né, de títulos do futebol cearense. Segundo, para evitar o pentacampeonato do Fortaleza, faz parte da rivalidade, faz parte do clássico, né, faz parte das equipes quando tem essa rivalidade regional que querem vencer e, por outro lado, torcer para que o adversário não vença, não ultrapasse o número de títulos. Então, o Ceará mostrou que tinha condição, sim, de ser campeão, mas faltou muito pouco. Faltou elenco, na minha opinião, mas a gente tem que ponderar, como eu disse, tem que ponderar que a disputa, apesar de ter sido um estadual, de ter sido um manjadinho, mas foi uma disputa contra uma equipe que, nesse momento, né, nesse exato momento de tempo, está à frente do Ceará em nível de elenco. Né? Então, o Ceará foi a equipe valente, a equipe que fez um grande jogo e mostrou, sim, que tem possibilidade, né, que teve possibilidade, inclusive, durante o jogo, de ser a campeã do Cearense 2023. Mas, infelizmente, não deu, né, não deu. O jogo foi definido nos detalhes, né, nos detalhes, e deu a equipe do Fortaleza. Mas o Ceará ainda tem a final da Copa do Nordeste contra o Sport, um jogo difícil também. O Sport vive um grande momento, mas o grande desafio, como falou o Mourinho na entrevista coletiva pós-jogo, né, o grande desafio do Ceará para a temporada é sim, né, a Série B. Porque o Ceará ele precisa, né, retornar à Série A, que é o lugar do Ceará. A gente viu essa diferença. Né? Se o Ceará fosse um time que tivesse na Série A, certamente, né, a gente não tem dúvida que o elenco do Ceará seria mais vasto, né? Porque você tem mais grana quando você está na Série A. Então, foi o que faltou ao Ceará. Mas é um time que, na minha opinião, está pronto, né? Está pronto para voltar à elite do futebol nacional. Nós somos do canal 2x1 aqui no Empate. Deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva. É sempre importante a sua opinião, a sua participação.